dos maiores animes da história chega ao fim. Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, trouxe um dos finais mais polêmicos e insanos de todos os tempos. Uma verdadeira mistura de sentimentos que só esse anime foi capaz de proporcionar. Mas o que de fato aconteceu? O que são aqueles créditos finais que nos revelam uma reviravolta na história? Calma que eu vou destrinchar e explicar o final de Attack on Titan. Então, por favor, já deixe o seu like e se inscreva no canal para me ajudar. Vamos lá, primeiro tenha em mente que esse final é basicamente o paradoxo de Bootstrap, e é por isso que o Eren do futuro influencia o passado, como já vimos quando ele manipula o seu próprio pai no passado a matar a família real. E é desse mesmo jeito que o Eren é o causador da morte de sua mãe, corrigindo até mesmo que era um furo de roteiro ou uma ponta solta da obra, que era o fato do titã da Dina Fritz ignorar o Bertholdt e seguir por outro caminho. Bem, agora nós sabemos o que de fato aconteceu. Ela não ignorou o Bertholdt por acaso. Foi o Eren que a fez ignorar o Bertholdt e seguir outro caminho, que seria o caminho até a sua própria mãe. Se o Eren não tivesse intervido e salvado o Bertholdt, a história que conhecemos não existiria. Ele não tinha outra escolha. Ele mesmo cita nesse diálogo original que foi para o anime que ele tentou por várias vezes mudar esse futuro, mas não conseguiu e perdeu todas as suas esperanças. Ele é um escravo do destino, um escravo da sua liberdade. Inclusive, vale ressaltar que essa cena não existe no mangá. Não exatamente assim. Ela foi uma adição original para o anime que funcionou muito bem, tirando até mesmo aquela famosa frase do Armin dizendo obrigado ao Eren depois dele ter feito um genocídio. Eles removeram isso, graças a Deus, e colocaram o Armin dizendo que os dois se encontrariam no inferno após tudo isso. É uma mudança tão significativa que até o Armin se responsabiliza pela morte dos 80% da humanidade. O mais interessante dessa cena é que tem alguns diálogos originais que servem basicamente como uma autocrítica do próprio Isayama para com ele mesmo e a sua história. E isso é bem interessante, mas ficaria muito melhor se eles tivessem cortado a cena do Eren chorando pela Mikasa. Sério, essa cena é muito vergonha alheia, é muita vergonha alheia. Mas antes de tecer comentários sobre esse final, deixa eu resumir brevemente para que todos possam entender. Na tentativa de parar Eren, Armin é capturado e após uma conversa sobre o sentido da vida junto ao Zeke, que inclusive serve como monólogo para o parasita que deu origem aos poderes dos titãs, Zeke é convencido pelo Armin e juntos decidem pedir ajuda a todos os Eldianos portadores de titãs dentro dos caminhos. É importante ressaltar que esses Eldianos não são as pessoas em si em sua totalidade. É como se fossem um fragmento de suas almas, porém isso fica bem vago e é uma interpretação um pouco ambígua. Agora, todos os portadores de titãs ancestrais, até mesmo do passado, aparecem e emprestam suas forças para ajudar a impedir o estrondo. Zeke sacrifica sua vida para impedir o Rumbling, já que Eren precisava do sangue real para iniciar o estrondo. Esse vínculo tinha que ser cortado. É uma cena bem bonita e um fim adequado para o bom personagem do Zeke, que é morto pelo Levi, que finalmente cumpre sua promessa ao Eren, quando ele prometeu que mataria Zeke. Antes do estrondo chegar ao fim, tem uma cena que chama muita atenção, muito bem dirigida em preto e branco, com apenas a mãe e o bebê em cores, o bebê em especial enrolado com um manto vermelho que lembra muito o cachecol da Mikasa. Essa cena que se destaca bastante, na verdade, é uma referência ao filme A Lista de Schindler, de Steven Spielberg. Parasita então aparece e começa uma batalha pela sua sobrevivência. Devo dizer que esse plot é bem ruim. Seria melhor se ele não existisse. O estrondo para e o Armin se transforma em titã colossal, explodindo o titã fundador do Eren. O Eren volta e através de seu titã fundador, ele se transforma em um titã colossal e luta contra o Armin. O parasita libera um gás e transforma todos os Eldianos no local em titãs. Enquanto isso, Mikasa tem uma visão do que mais se aproxima de um futuro alternativo, no qual ela e o Eren decidem fugir juntos para viverem uma outra vida.
sem lutar, deixando a guerra e também deixando a Ilha Parades. Porém, essa é só uma visão distante do que poderia acontecer, de uma possível resposta diferente da Mikasa. A realidade é que a Mikasa e o Eren não podem ficar juntos. Mikasa aceita isso e após surgir uma abertura criada pelo Levi em uma cena insana, Mikasa entra dentro do Titã Fundador e corta a cabeça de Eren. Mikasa beija Eren em tom de despedida, enquanto Ymir observa sorrindo. A responsável pelas dores de cabeça de Mikasa durante toda a história era ela, Ymir, tentando fazer com que a Mikasa não cometesse o mesmo erro que Ymir cometeu ao não deixar o Rei Fritz morrer. Era ela o tempo todo colocando memórias na Mikasa para que ela fizesse o que a Ymir não foi capaz de fazer, matar o Rei Fritz. Mikasa matando Eren libertou Ymir, mostrando a ela a visão do que era certo a se fazer. Ymir, finalmente, após esperar durante 2000 anos, está livre. E junto ao Eren e Ymir, o parasita e o seu poder é erradicado de uma vez por todas. O mundo agora vive uma grande represália e por isso, agora a Ilha Parades tem um grande exército preparado para lutar e oferecer seus corações. E porque mesmo sem os poderes de titãs, as guerras e conflitos ainda existem. Mikasa enterra a cabeça de Eren na famosa árvore que Armin, Eren e Mikasa sempre brincavam. E quando se sente triste, um pássaro levanta seu cachecol, simbolizando Eren que sempre enrolou o cachecol da Mikasa. Ao fim, já nos créditos, vemos uma sequência de imagens que nos conta brevemente a história da Ilha Parades no futuro. Podemos ver que a ilha está em guerra. Parades é bombardeada e destruída, provavelmente um ato de vingança do mundo contra a Ilha Parades. Mas podemos perceber pelos formatos dos prédios que isso é em um futuro um pouco distante, talvez 2000 anos no futuro. Os amigos de Eren não viveram nada disso. Agora, com a Ilha Parades destruída, vemos um garoto com um cachorro caminhar pelos escombros da ilha e encontrar uma árvore misteriosa. Sim, da mesma forma que Ymir Fritz. Acontece que essa árvore é a mesma no qual a cabeça de Eren foi enterrada. Esse final prenuncia que o garoto pode obter novamente algum tipo de poder e o ciclo sem fim se iniciará novamente. Finalmente esse anime histórico chegou ao fim. Com certeza marcou e impactou uma geração inteira. Estamos falando de uma das maiores obras de ficção já criadas na história. Mas é claro que isso não justifica o seu final, que é bem problemático. Um pouco arrastado e com alguns furos, com coisas sem sentido ou mal explicadas, mas o anime ainda conseguiu melhorar bastante coisa, trazendo conteúdo original para melhorar sua versão final, que é o anime. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu!